Vamos ver exemplos. O exemplo 1 fala o seguinte: um gerador de força eletromotriz de 120 volts e resistência interna de 2 ohms, ligado a um circuito externo, gera uma potência elétrica de 600 watts. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Olha só, galera, ele deu aqui, ó, e quer a corrente. Vamos usar, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar que potência total gerada é força eletromotriz vezes corrente. E potência total lançada é U vezes I. A dissipada é Rzinho, resistência interna, vezes I ao quadrado. Beleza, vocês têm que guardar isso daqui. Então vamos lá. Ele disse aqui, gente, que a força eletromotriz de 120 volts, resistência, e diz que a potência elétrica é 600 watts. Então eu vou fazer isso aqui, ó, substituir 600 watts é igual a 120 vezes I. Passo para o outro lado dividindo, a gente vai ter 5 amperes. E a letra A está resolvida. Simples assim, ok? B, a potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. Então agora ele quer, o que é a lançada? É U vezes I. E a dissipada? Rzinho vezes I ao quadrado. Então vamos lá. Mas eu não tenho U aqui, ele deu a força eletromotriz. Porém, eu posso usar a equação do gerador e achar o U. E eu já tenho a corrente que eu achei na letra A, que é a corrente total do circuito. Logo, o que eu vou fazer? U nos terminais de gerador é dado pela equação do gerador. Eu tenho a força eletromotriz, eu tenho a resistência, eu tenho o I. Então, vou substituir. 120, força eletromotriz, resistência interna é 2, e a corrente que eu achei? 5. Vamos lá. 5 vezes 2, 10 menos 120, eu tenho 110 volts. Ok. Agora, para achar a potência lançada, eu vou multiplicar os 110 volts pela corrente. Isso mesmo. 110 volts vezes 5, eu vou ter 550 watts de potência. Bacana, né? E a dissipada? A dissipada, tranquilo. Eu tenho a resistência, eu tenho a corrente, eu vou fazer a mesma coisa. Ou eu posso fazer o seguinte, eu tenho a potência total gerada, eu tenho a potência lançada, eu posso subtrair. Olha só que bacana. Se eu passo aqui, ó, eu tenho 600, a outra deu 550. Se eu subtrair, eu vou ter o quê? 50 watts de potência dissipada. Eu posso também calcular dessa forma, ou posso ir direto na fórmula também. Potência dissipada igual a resistência vezes I ao quadrado. 2 vezes 5 elevado ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, vezes 2, 50 watts. Mesma coisa. Beleza? Gostou das formas de como achar a potência lançada, a potência dissipada? E, cara, isso aqui você vai pegando, fazendo exercício, e vai ficar bom nisso daí. Vamos lá. Vamos fazer mais para você conseguir pegar as manhas daquilo que foi dito nessa aula. Quando uma bateria está em um circuito aberto, um voltímetro ideal ligado aos terminais marca 12 volts. Quando a bateria está fornecendo energia a um resistor R, estabelece no circuito uma corrente de 1 ampere e o voltímetro registra 10 volts nos terminais da bateria. Determine a força eletromotriz e a resistência interna da bateria. Aí, galera, nós temos aqui então, olha só, 12 volts. Esse é chamado de circuito aberto, porque não tem nada ligado nele. Eu peguei a pilha e botei lá o voltímetro e medi a tensão. Opa, tá me dando aqui 12 volts. Beleza. Aí eu liguei numa pilha. Fui medir de novo. Quando eu vou medir, tá dando 10 volts. Ou seja, já tem uma corrente rodando aqui, é outra coisa. O que eu posso concluir disso daqui? Eu vou concluir que a força eletromotriz é igual a 12 volts, gente. Porque não tem corrente. No circuito aberto, a gente consegue calcular a força eletromotriz. A gente tem que usar a equação do gerador. Eu tenho a corrente, certo? Eu tenho a tensão, eu tenho o U. Esse daqui, os 10 volts, é o U. É a DDP dos terminais. Então, como que vai ficar? Vamos pegar a equação do gerador e vamos substituir. U é igual a 10.
A força eletromotriz é 12. E a corrente que está rodando no circuito é o quê? 1 ampere. Então, passa para o outro lado aqui, ó, a gente vai ter uma resistência de 2 ohms. Essa é a resistência interna desse gerador. Beleza? Ficou claro, então, o que é a força eletromotriz, como achar ela e como achar a DDP? E tem uma diferença, o circuito aberto e o circuito fechado. Esse aqui, primeiro foi o circuito aberto, 12 volts. Circuito fechado, tá vendo? Já tem uma resistência ligada, não é mais a DDP, e sim, não é mais a força eletromotriz, e sim a DDP. Esse aqui é a força eletromotriz, esse aqui é a DDP, é o U. Beleza? Vamos ver mais um exemplo, agora com rendimento, tá? Um gerador de força eletromotriz e resistência interna fornece energia a uma lâmpada L. A DDP nos terminais do gerador é 100 volts e a corrente que o atravessa é 1 ampere. Sendo o rendimento do gerador 80%, calcule a força eletromotriz e a resistência. Bom, o que a gente vai fazer? 80%, gente, é a mesma coisa que 0,8. Basta se dividir por 100, certo? Então, nós temos aqui 0,8. E ele deu aqui que a DDP é igual a 100. Então, vamos colocar aqui, ó. Agora, dá para calcular a força eletromotriz. Só multiplicar em cruz credo, certo? 100 dividido por 0,8, vamos ter aqui 125 volts. Essa aqui é a força eletromotriz. Beleza? E a resistência interna? Bom, equação do gerador de novo. Nós temos aqui U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Certo? Eu tenho a força eletromotriz que eu achei. A tensão é 100 volts que tá. E a corrente do circuito, ele disse aqui que vale 1 ampere. Bom, de novo, passando para o outro lado aqui, a gente vai achar 25 ohms. Logo, achamos aqui a resistência e a força eletromotriz. Essa foi nossa primeira aula de introdução a geradores. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá like, compartilhe no grupo no Facebook. E vão ser 5 aulas explicando outros conceitos importantes de geradores. Conto com você, com seu comentário, seu compartilhamento, para a gente ter essa aula aqui com bastante visualizações.